Existem pessoas corretas que nunca prosperam financeiramente, e isso confunde muita gente. São pessoas honestas, trabalham duro, cumprem seus compromissos, ajudam quando alguém precisa, têm fé, têm valores, têm caráter. Mesmo assim, vivem apertadas, vivem cansadas, vivem sempre correndo atrás. O dinheiro entra e some. O mês termina antes do salário. Os planos ficam sempre para depois. E com o passar do tempo, uma pergunta começa a incomodar por dentro. Uma pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Por que pessoas boas continuam presas financeiramente? Essa pergunta dói, porque ela confronta uma crença muito profunda. A crença de que bondade, esforço e fé deveriam naturalmente gerar prosperidade. Mas a Bíblia responde essa pergunta. E a resposta não é confortável, ela não massageia o ego, ela não consola, ela não oferece atalhos. Antes de continuar, deixa algo muito claro. Este vídeo não é um ataque à fé. Muito pelo contrário, é um alerta contra uma confusão perigosa que muita gente carrega sem perceber. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também vivem esse conflito silencioso. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre dinheiro, princípios e decisões, sem romantizar pobreza, escassez ou sofrimento desnecessário. A Bíblia nunca prometeu prosperidade automática para pessoas boas. Ela prometeu consequências para decisões sábias, e essa diferença muda tudo. Ser bom fala de caráter, prosperar fala de governo. Essa é uma separação que quase ninguém faz. E por não fazer, muita gente passa a vida inteira frustrada. Uma pessoa pode ser extremamente correta e completamente desorganizada financeiramente. Pode amar a Deus e viver no impulso. Pode ter fé e não planejar absolutamente nada. Pode ser generosa e, ao mesmo tempo, irresponsável consigo mesma. O dinheiro não responde à bondade, ele responde a princípios. Esse é o ponto que muita gente ignora. Em Provérbios está escrito que planos bem elaborados conduzem à fartura, mas quem age por impulso acaba na pobreza. Perceba algo importante. O texto não diz que Deus empobrece quem age por impulso. Ele diz que o impulso produz pobreza. Isso não é castigo, é consequência. E consequências não escolhem pessoas, elas obedecem leis. Aqui acontece a primeira grande virada de consciência. Deus não quebra princípios para favorecer boas intenções. Nunca quebrou, nunca vai quebrar. Muita gente acredita, ainda que inconscientemente, que ser uma boa pessoa deveria funcionar como um tipo de proteção divina automática, como se caráter substituísse responsabilidade, como se fé anulasse leis, mas não anula. Jesus deixou isso muito claro na parábola dos talentos. Todos receberam algo, nenhum ficou sem recurso, nenhum foi excluído. O problema nunca foi a quantidade, foi a administração. O homem que enterrou o talento não era mau, ele não era injusto, ele não era perverso, ele tinha medo, e o medo o levou a fugir da responsabilidade. Esse padrão se repete até hoje. Muitas pessoas boas têm medo de lidar com dinheiro, medo de planejar, medo de controlar, medo de olhar para números, medo de tomar decisões difíceis. E para aliviar a consciência, chamam esse medo de humildade. Mas a Bíblia nunca ensinou fuga como virtude. Salomão, considerado o homem mais rico e sábio da sua época, falava constantemente sobre prudência, domínio próprio e visão de longo prazo. Ele nunca exaltou desorganização, nunca chamou impulsividade de espiritualidade, nunca romantizou a falta de planejamento. Mesmo assim, muitas pessoas vivem presas no mesmo ciclo por décadas. Trabalham, recebem, gastam, sobra pouco, se frustram e repetem, ano após ano, década após década. E quando isso acontece por muito tempo, o problema deixa de ser circunstancial
Não é mais o salário, não é mais a economia, não é mais a falta de oportunidade, é o padrão. Se você está se reconhecendo nisso, comenta aqui embaixo. Isso faz sentido. Não é exposição, é consciência. A Bíblia fala de algo que raramente é levado a sério quando o assunto é dinheiro, domínio próprio. E domínio próprio não é apenas moral, é financeiro. É saber dizer não para si mesmo, é adiar prazer, é escolher o longo prazo em vez da satisfação imediata. Quem não domina pequenos impulsos, nunca dominará grandes recursos. Por isso, tantas pessoas ganham mais dinheiro e continuam exatamente no mesmo lugar. O ganho cresce, mas o descontrole cresce junto. Compras emocionais, gastos para impressionar, decisões tomadas por ansiedade, compromissos assumidos sem pensar. Tudo parece pequeno no dia a dia, mas no longo prazo, destrói qualquer chance real de prosperidade. Aqui entra uma verdade difícil de aceitar. Bondade sem limites vira autossabotagem. A Bíblia nunca ensinou que você deve ajudar todo mundo enquanto destrói sua própria vida financeira. Ela ensinou equilíbrio, ela ensinou prudência, ela ensinou responsabilidade. Mas esse ensinamento raramente é aplicado. Muitas pessoas boas vivem cansadas, endividadas e frustradas porque confundiram fé com passividade, confundiram generosidade com ausência de limites, confundiram confiar em Deus com fugir da responsabilidade. E o resultado é sempre o mesmo: muito esforço, pouco avanço, muito cansaço. Observe com atenção: pessoas que prosperam de forma consistente não são necessariamente mais espirituais, mas quase sempre são mais disciplinadas. Elas planejam, elas controlam, elas pensam no longo prazo, elas tomam decisões desconfortáveis hoje para colher tranquilidade amanhã. Isso não é coincidência, isso é princípio em ação. A Bíblia nunca prometeu prosperidade para quem apenas trabalha duro. Ela prometeu crescimento para quem age com sabedoria, e sabedoria sempre exige escolhas difíceis. Dizer não quando todo mundo diz sim. Esperar quando a ansiedade manda agir. Controlar desejos quando o impulso grita. Isso não é popular, mas funciona. E aqui está o ponto final, que quase ninguém quer ouvir. Deus não impede ninguém de prosperar, mas Ele também não protege ninguém das consequências da má administração. Porque prosperidade não é milagre, é construção. E toda construção precisa de fundamento. Se você constrói sua vida financeira no impulso, ela sempre desmorona. Mas se constrói com princípios, ela se sustenta. No final, a pergunta não é se você é uma pessoa boa. A pergunta é se você está disposto a viver por princípios. Porque fé sem sabedoria gera frustração, mas fé com responsabilidade constrói prosperidade real. Obrigado por ter ficado até o final. Se inscreva no canal e comente. Eu estou disposto a viver com princípios para que as mudanças comecem imediatamente dentro de mim.